Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes. A reunião está marcada para o próximo dia 17, só na semana que vem. Essa demora toda, segundo o governo, se deve ao fato de que foi preciso conversar, garantir uma data que todos pudessem estar presentes. São secretários de Segurança Pública de todo o país e também secretários de Justiça. Vêm conversar, vêm discutir, tentar definir uma estratégia conjunta. O governo ressalta a importância, por exemplo, de construção de núcleos de inteligência. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele já deixou muito claro que o governo avalia que uma das prioridades é você integrar as polícias, integrar os sistemas de inteligência, criar em cada capital, como aconteceu na época da Copa, aqueles centros de comando e controle, onde você tem um monitoramento da situação como um todo, nesse caso, com prioridade para a situação penitenciária, para tentar fazer frente a esse problema que, segundo o governo, nos bastidores, o que a gente tem escutado é que há possibilidade há risco também de rebeliões em outros 5 estados brasileiros. Então, a situação é bastante séria. A expectativa é de que secretários de segurança desses estados que estão tendo problema venham aqui a Brasília essa semana, antes dessa reunião da semana que vem, do dia 17, e o governo já anunciou envio aí a ajuda para pelo menos 3 estados brasileiros: Rondônia, Mato Grosso e também Rondônia, Mato Grosso, o terceiro estado, eu me perdi aqui agora, mas os estados estão recebendo ajuda federal, eles estão pedindo e estão recebendo. Manaus, o governo também já garantiu ajuda federal para Manaus, da Força Nacional de Segurança Pública, e o estado de Roraima deve formalizar hoje um pedido aqui ao Ministério da Justiça. Luciana, ajuda pelo menos para 4 estados, né? Mas de qualquer forma, a grande questão hoje não é a reunião deveria ser hoje, deveria já ter sido feita pelo governo e também pelos integrantes, falando sobre os estados, só para ficar claro, então, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Roraima, é isso, né? É isso mesmo. Roraima, a expectativa é de que o pedido seja feito hoje pela manhã. O Ministério da Justiça informou ontem que já tinha sinalização de que o Roraima também pediria ajuda federal, mas não havia sido formalizada. Por isso, deixou muito claro que assim que o pedido chegar, esse pedido também vai ser atendido. O que eles estão pedindo? Principalmente equipamentos para os presídios brasileiros, e o estado do Amazonas, ele pediu que a Força Nacional atue dentro do presídio lá em Manaus. Como se trata de uma situação emergencial, o Ministério da Justiça já autorizou. Agora, Luciana, o presidente Michel Temer cumpre hoje uma agenda no sul do país e depois vai para Portugal, é isso, né? Esteio, no interior do Rio Grande do Sul, já embarcou lá para Porto Alegre. O objetivo é tentar fazer a chamada agenda positiva do governo, né? São mais de 200 ambulâncias que serão entregues em todo o país. Hoje são 61 ambulâncias lá no Rio Grande do Sul. Ele retorna aqui para Brasília e logo depois embarca para Portugal. Ele, mesmo diante aí dessa situação complicada nos presídios, ele decidiu participar do funeral do ex-presidente de Portugal, Mário Soares, que morreu no último sábado. O presidente Michel Temer deve fazer assim uma viagem quase que vapt-vupt, porque a expectativa é de que amanhã à noite ele já embarque de volta aqui para Brasília. Luciana, mais alguma informação de Brasília? Olha, a expectativa é de que essa semana também a gente tenha novidade com relação a uma parceria do governo federal com o Judiciário. O presidente Michel Temer se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, no último sábado, e fala-se muito no mutirão carcerário, no mutirão para tentar analisar a situação dos presos. O ministro da Justiça diz que hoje quase 42% dos presos não necessitariam de estar na cadeia, por isso a urgência em fazer um levantamento para fazer, pelo menos assim, emergencialmente, liberar quem não precisa necessariamente estar preso. Esse vai ser um trabalho muito demorado, todo mundo admite, o governo diz que só para 2018 a meta é de redução de 15% da população carcerária, mas está se ventilando aí a necessidade e a expectativa é de que isso ocorra, a necessidade de um mutirão de defensores públicos. Não está ainda definido como é que vai ser a estrutura desse trabalho, mas isso está sendo discutido entre o Judiciário e o Executivo.
É só lembrar também, acho que é importante destacar essa questão, porque muitas vezes o público não sabe a divisão entre os poderes, né? Muitas vezes nem os políticos sabem, nem o judiciário sabe, bem, ninguém sabe. Nós estamos numa terra problemática. Então, por exemplo, quando tem 40%, se for verdadeiro o dado, 40% dos presos no Brasil não deveriam estar presos, de acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, inclusive número que ele repetiu aqui em entrevista ao Jornal da Manhã na semana passada. Essa tarefa fundamental cabe ao poder, não ao executivo, nem ao legislativo, cabe ao judiciário. Então, é um problema que cada poder tem de enfrentar de uma forma diferente. O legislativo construindo um arcabouço legal que permita uma ação mais rápida do Estado, mais eficaz no enfrentamento da criminalidade. E naqueles que tenham condições de ser recuperados, que é uma parcela desses presos. Não vamos imaginar que os líderes do crime organizado são reeducandos, né? Não vamos ter essa ilusão, né? Por outro lado, cabe ao Executivo as ações afeitas ao Executivo Federal, que no caso da segurança pública, vale lembrar, são muito pouco, porque a segurança pública, de acordo com a Constituição de 1988, é tarefa precípua dos Estados. Isso está na Constituição, cabe aos Estados. Por outro lado, qualquer possibilidade de intervenção federal, isso está muito claro no capítulo 6º da Constituição, nos artigos 34, 35 e 36, consultando no artigo 60 o Conselho da República. Mas viu, Tiago e Lúcia, nós somos um país tão absurdo que o Conselho da República está na Constituição, mas não está preenchido. Há uma década, o Conselho não se reúne. Está na Constituição, porque faltam 6 membros, que seriam 2 indicados pelo Palácio do Planalto, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado, que poderia analisar, em caso de necessidade, aí sim, uma intervenção federal. Agora, fundamentalmente, o problema da superlotação dos presídios, o judiciário, a conta está com o judiciário, a batata quente está com o judiciário. Se ele, nos estados, os tribunais de justiça, tivesse disposição para tal, junto com o auxílio do Conselho Nacional de Justiça, da sua presidente, a ministra Carmen Lúcia, seria fundamental. Só que os tribunais de justiça nos estados, poucos são aqueles que estão preocupados com essa questão. E aí eu vou dizer uma coisa, que o Amazonas tem isso, mas não só lá. Os tribunais da justiça em alguns estados vendem sentença. E vendem benesses e ou privilégios. Exemplo, no Amazonas, desembargadores vendem prisão domiciliar por R$200 mil. A grande questão é que essa república está carcomida nos 3 poderes. Então, grande parte da tragédia dos presídios não querem empurrar a batata quente fundamentalmente como ao legislativo, ao executivo. Nessa discussão é importante ver o papel central do judiciário. E volto a dizer, nós somos o país no mundo que tem mais férias forenses e privilégios de viagens também. Eu escrevi vários artigos tem sobre isso já há anos e anos, mostrando os privilégios financeiros do judiciário, né? E de ministro de cortes superiores. Tudo isso tem de acabar. Então, quando chega um momento como esse, a gente não pode esquecer, porque o caso de Pedrinhas caiu no esquecimento. Pedrinhas do Maranhão, só lembrando ao nosso ouvinte. E não teve a repercussão como a de agora. Manaus e Roraima. E isso a gente tem de fazer marcação cerrada, exigir que os 3 poderes ajam de forma coordenada e enfrentem essa questão, porque nós estamos hoje, na verdade, pressionados ou por um Estado ineficiente, que nós pagamos impostos fabulosos, e do outro lado pelo crime organizado. Nós estamos hoje reféns do crime da elite política corrupta e do crime chamado organizado. Assim não dá, esse não é um país sério.